Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando a segunda semana aí do PET volume 5 e nessa semana a gente vai estudar grandezas proporcionais, ok? Então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então vamos lá. Semana 2, então, né, a gente vai estudar problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, né? Então, antes de tudo, o que são grandezas, né? Nós já estudamos isso em algum momento. Grandeza é tudo aquilo que a gente consegue medir, né, ou contar. Então, por exemplo, a distância é uma grandeza, né? A gente consegue medir ela, seja ela em quilômetros, em metros, centímetros, não importa a unidade de medida, mas a gente consegue medir a distância entre dois objetos, por exemplo, né? Então, dinheiro é uma grandeza, porque a gente consegue contar ele, né? A gente sabe reais, né? Centavos, quantos reais, quantos centavos, então também é uma grandeza. Temperatura é uma grandeza, porque a gente consegue medir ela, né? Seja ela em graus Celsius, em Kelvin ou Fahrenheit, que são outras unidades de medida, a gente consegue medir a temperatura. Então, tudo que a gente consegue medir ou contar, a gente chama de grandeza, né? E para a gente contar ou medir essas grandezas, a gente usa unidades de medidas, né? Então, voltando aqui no PET, essa semana já começa aqui com as atividades, mas eu já vou falar para vocês do conteúdo, né? Das definições. Então, vamos lá. O texto diz o seguinte: duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra, na mesma proporção. Ou seja, duplicando o valor de uma, o valor correspondente da outra também duplica. Reduzindo pela metade o valor de uma, o valor correspondente da outra também se reduz pela metade, e assim por diante. E a razão entre duas grandezas diretamente proporcionais é uma constante positiva. Então, o que quer dizer isso? Coloquei aqui um exemplo. Vamos pensar aqui no caso do morango, que aqui no nosso município tem muito, né? Então vamos pensar assim, ó, uma caixa de morango, vamos supor que hoje eu vendo uma caixa por R$ 9. Então, se eu vender duas caixas de morango, qual é o valor que eu vou receber por essas duas caixas? Então, duas caixas eu vou receber R$ 18, né? Se eu vender três caixas, eu vou receber R$ 27 por elas. Aí se eu vender 50 caixas, eu vou receber 50 vezes 9, R$ 450, né? Aí se eu vender 100 caixas de morango, eu vou receber R$ 900. Aí se eu vender 200 caixas, eu vou receber 1.800, né? E assim por diante. Então, reparem que quando eu dobro aqui a quantidade, né? O 2 é o dobro de 1. Então, se eu multipliquei aqui por 2, ou seja, se eu dobrei a quantidade, o valor recebido também foi dobrado, né? Se eu pego essa quantidade aqui de 2 para 100, essa quantidade ela foi multiplicada por 50, né? Porque 100, 2 vezes 50 dá 100. Então, 18 vezes 50 também dá 900. Ou seja, então, isso que diz lá em cima. Se eu pego uma quantidade, duplico ela, esse valor também vai ser duplicado. Se eu pego aqui, ó, se eu pego 1 para 3, isso daqui foi multiplicado por 3. Então, o 9 para 27 também foi multiplicado para 3, né? Então, isso que são grandezas diretamente proporcionais. Reparem que se eu pegar aqui a razão entre o preço e a quantidade, sempre vai dar uma constante. Ou seja, se eu pego aqui 9 dividido por 1, né? 9 dividido por 1 vai dar 9. Se eu pego aqui 18 dividido por 2, também vai me dar 9. Se eu pegar aqui 27 dividido por 3, também vai dar 9. Ou seja, a razão entre esses termos aqui equivalentes sempre é a mesma, né? Sempre vai dar 9.
Ou, se eu quiser escrever ao contrário, 1 dividido por 9 vai dar um nono. 2 por 18 também vai dar um nono. E assim por diante. Então, esse é um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Certo? Por quê? Porque diretamente a gente costuma falar, porque se uma aumenta, né, os valores aqui eles estão aumentando, quando eu vou seguindo a tabela, a quantidade de morango está aumentando, o valor também está aumentando. Então, essas são grandezas diretamente proporcionais. Ok? E as inversamente, como que funciona? Então vamos lá. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra, né? Ou seja, enquanto uma aumenta, a outra diminui, né? Aqui nas diretamente proporcionais, se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Nas inversamente proporcionais, é o contrário. Se uma aumenta, a outra diminui. Ou seja, ou se uma diminui, a outra aumenta. Então é o contrário, né? Só que esse aumento e o outro que reduz é na mesma proporção. Ou seja, se uma você dobra o valor de uma, o valor correspondente da outra se reduz pela metade. Ou seja, se uma você dobra, o outro cai pela metade, que são dois números inversos, né? Em duas grandezas inversamente proporcionais, a razão entre uma delas e o inverso da outra é constante, ou seja, o produto entre elas é constante positivo. Então vamos lá para um outro exemplo agora. Vamos pensar agora em uma obra, né? Então vamos supor que um pedreiro ele gaste 12 meses para concluir uma obra. Pensando, né, que todos os pedreiros trabalham no mesmo ritmo, se eu pego aqui dois pedreiros, em quanto tempo eles vão terminar essa obra? Olha, se uma pessoa só trabalhando, ela gasta 12 meses, se eu colocar duas pessoas para trabalhar na mesma obra, esse tempo ele tem que diminuir, né? Porque não posso gastar, duas pessoas não pode gastar 24 meses para terminar a mesma obra. Se uma pessoa gasta 12, as duas tem que terminar mais rápido, né? Como elas, considerando que elas trabalham no mesmo ritmo, duas pessoas vão terminar essa mesma obra em 6 meses, ok? Ah, mas e se eu coloco três pessoas para trabalhar? Olha, se uma pessoa gasta 12 meses para fazer essa obra, três pessoas vão gastar 4 meses, né? Se eu pego quatro pessoas, elas vão gastar 3 meses. Só para ficar no número exato aqui, se eu pego 6 pedreiros, eles vão gastar 2 meses. E se eu pegar 12 pedreiros, eles vão gastar 1 mês para terminar essa obra. Então, qual que é a diferença entre essas duas tabelas? Essa segunda, à medida que a quantidade de pedreiros aumenta, o tempo aqui ele diminui, né? Então aqui aumentei o número de pedreiros, o tempo diminuiu. Aqui diminui. E diminui na mesma proporção, porque ó, se eu dobrei aqui o número de pedreiros, multipliquei por 2, o tempo, o tempo aqui de serviço foi dividido por 2, né? Ah, se eu pego aqui de 2 eu vou para 6, eu tripliquei a quantidade, né? Então de 6 para 2, aqui eu dividi, por 3, né? Então se uma eu multiplico, a outra eu divido. E aí, então essas grandezas a gente chama de grandezas inversamente proporcionais, ok? Então é isso. É... Aí diz o seguinte, né? Em duas grandezas inversamente proporcionais, a razão entre uma delas e o inverso da outra é constante. O que quer dizer isso? Agora eu tenho que pensar no inverso. Então, se eu pego aqui, se eu quero a razão, é 1 dividido... Se eu fizer 1 dividido por 12 e 2 dividido por 6, esses valores vão ser diferentes, né? Então, nas inversamente proporcionais,
é a razão entre uma e o inverso da outra. Qual que é o inverso da outra? O inverso de 12 é 1 sobre 12. Ou seja, quando eu faço essa divisão, isso é o mesmo que eu fazer 1 vezes 12, que vai dar 12. E aqui embaixo do 1 é como se fosse 1. 1 vezes 1 dá 1. Ou seja, deu 12. Da mesma forma, se eu faço 2 dividido pelo inverso do 6, vai ficar 2 dividido por... O inverso do 6 é 1 sexto. Né? E aqui eu completo com 1. E aí eu faço a multiplicação. 2 vezes 6 dá 12. E 1 vezes 1 é 1 mesmo. Então não precisa pôr 1 aqui. Então deu 12. Mesma coisa. Se eu faço 6 dividido pelo inverso do 4. Vamos pensar aqui. 4 dividido pelo inverso do 3. Eu vou ter 4 dividido por o inverso de 3 é 1 terço. Ou seja, 4 vezes 3, 12. E aqui embaixo do 4 é como se fosse 1. 1 vezes 1 é 1. Então 1 embaixo não precisa pôr. Também deu 12. E aí, a gente tem dois exemplos aqui, né? Um de grandezas diretamente proporcionais, que é se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. E nas inversamente proporcionais, se uma aumenta, a outra diminui, também na mesma proporção. Ok? E aí, com isso, já é possível a gente fazer as atividades, né? Então, a número 1 eu vou fazer aqui como exemplo para vocês. Os organizadores de um show de música fizeram um estudo e elaboraram um quadro para mostrar os efeitos que o preço do ingresso poderia causar em relação à arrecadação, despesas com segurança, quantidade de público presente e número de funcionários necessários. Então aí tem uma tabela, né? Preço do ingresso, previsão de arrecadação, previsão de despesa com segurança, previsão de público e previsão de funcionários. Qual dessas grandezas é inversamente proporcional ao preço do ingresso? Então, primeiro, eu estou trabalhando aqui com o preço do ingresso, né? E eu quero uma grandeza inversamente proporcional a ela, né? O que é inversamente proporcional? Se o preço aqui está aumentando de 30 para 60, ele aumentou 2 vezes, né? Ou seja, multiplicou por 2. Então, para que uma grandeza seja inversamente proporcional a ela, eu preciso ter, ao invés de uma multiplicação, uma divisão por 2. Na arrecadação, a arrecadação ela é constante, é o mesmo. Então, esse daqui já não serve, né? Porque não é proporcional. Na despesa, aqui é 5.000, passou para 4.500, depois para 4. É inversamente proporcional a ela? O preço do ingresso está aumentando. Essa despesa está diminuindo. Mas, quando o preço dobra, essa despesa não cai pela metade, né? Então, também não é inversamente proporcional ao preço do ingresso. Então, isso aqui também não serve. A previsão do público é de 12.000. Se o ingresso dobra, a previsão de público cai pela metade. De 12.000 cai para 6. Então, daqui para cá, houve uma divisão por 2. De 30 para 90, o valor foi triplicado. E de 12 para 4.000, o valor foi dividido por 3. Ó. Foi dividido por 3. 12 por 3 dá 4. Então, essa previsão do público presente, ela é inversamente proporcional ao preço. Por quê? Enquanto uma dobra, a outra cai pela metade. Se uma triplica, a outra cai pela terça parte. E o último também não é porque de 30 para 90 foi dobrado e de 50 para 40 não caiu pela metade. Aqui, para que se fosse proporcional, teria que cair para 25, né? Para cair pela metade. Aí seria proporcional. E aqui teria que diminuir a terça parte, ou seja, teria que ser 50 dividido por 3. Mas como isso não aconteceu, então esse daqui também não é inversamente proporcional ao preço do ingresso. Ou seja, a grandeza que é inversamente proporcional ao preço do ingresso é o público presente, ou seja, a alternativa C. Ok? Então, usando esse mesmo raciocínio, aí vocês vão fazer as outras atividades.
ok? E são 6 atividades para vocês fazerem para essa semana. Deixa eu parar aqui. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida aí eu estou à disposição. Boa semana a todos e bons estudos.